A princesa Diana continua sendo um dos membros da família real da Inglaterra mais comentados. Recentemente, ela voltou às manchetes quando surgiram relatos de uma carta perdida que ela escreveu para a princesa Anne. A monarquia proporciona à Constituição um grau de estabilidade de longo prazo que, na verdade, é muito difícil de ser obtido de outra forma. Isso deixou todos curiosos para descobrir o conteúdo das cartas, com diferentes especulações sobre o que a princesa Diana poderia ter escrito para a princesa Anne. Quando comecei minha vida pública, há 12 anos, entendi que a mídia poderia se interessar pelo que eu fazia. Seria um pedido de ajuda para os problemas que ela enfrentava em seu casamento. Ou um segredo que ela não podia confiar apenas à princesa Anne. Que verdade chocante a princesa Diana revelou em sua carta para Anne. Junte-se a nós e descubra a carta da princesa Diana para a princesa Anne. A carta perdida da princesa Diana para a princesa Anne. A princesa Diana, a amada princesa que morreu em um trágico acidente de carro em 1997, era conhecida por sua graça, beleza e compaixão. No entanto, ela também foi uma mulher que enfrentou inúmeros desafios dentro do Palácio Real. Embora ela apresentasse uma imagem de princesa perfeita para o público, apenas alguns sabiam de seus problemas. Entre eles, segundo consta, estava a princesa Anne. Embora o mundo possa não estar ciente de seu vínculo estreito, a carta perdida da princesa Diana para a princesa Anne revelou uma amizade compartilhada com uma compreensão emocional e pessoal. Mas qual era exatamente o conteúdo da carta de Diana para Anne? Fique conosco enquanto revelamos seu conteúdo. A surpreendente descoberta da carta da princesa Diana para a princesa Ana cativou as pessoas com diferentes especulações e rumores sobre o conteúdo da carta da princesa. Alguns sugerem que a carta continha informações sobre Camilla Parker Bowles, ex-amante do príncipe Charles e a mulher que a princesa Diana chamou de terceira mulher em seu casamento. Outros acreditam que era uma confissão pessoal dos problemas de Diana com a depressão e suas lutas contra a bulimia, pois ela se sentia isolada e emocionalmente esgotada pela ausência contínua de Charles em sua vida e na vida de seu filho. Isso fez com que Diana confiasse em alguém em quem pudesse confiar dentro das paredes do palácio, já que os segredos da família real permaneciam dentro da família. Entretanto, todas essas especulações estavam incorretas. As cartas não eram sobre Camila ou sobre os problemas de saúde pessoais de Diana, mas sobre outra coisa. As cartas de Diana não eram como as notas causais, mas uma expressão íntima e sincera de seus pensamentos mais íntimos. Notavelmente, essas cartas foram datadas entre as décadas de 1980 e 1990, marcando um período tumultuado na vida de Diana, quando ela lutou contra as exigências da vida real, um marido infiel, um pai ausente para seus filhos e uma solidão avassaladora. À medida que o casamento de Diana se deteriorava, ela se esforçava para manter uma compostura perfeita em público e passou a escrever como uma válvula de escape, uma maneira de clarear a mente. Mal sabia ela que essas cartas seriam um dia compartilhadas com o público. Mas por que Anne? Por que Diana escolheu Anne dentre todas as pessoas da família real para compartilhar seus pensamentos mais íntimos? Fique atento ao explorarmos o relacionamento da princesa Diana e da princesa Anne. O relacionamento da princesa Anne e da princesa Diana. O relacionamento entre Diana, princesa de Gales, e a princesa real há muito tempo está sob os holofotes, e muitos se perguntam como era o vínculo entre as duas cunhadas. De acordo com a autora real Ingrid Seward, a tensão entre Diana e Anne já existia antes de Diana se casar com o príncipe Charles. Em seu livro, Edward, a senhora Seward revelou um incidente que ocorreu no final da semana de Ascot, em junho de 1981, apenas um mês antes do casamento de Diana. Diana havia percebido a apatia de Ana em relação a ela, e querendo causar uma boa impressão, foi até o berçário na Queen's Tower, onde Ana estava se instalando com seu filho Peter, que tinha 3 anos na época, e sua filha de 4 semanas, Zara. Diana cumprimentou a princesa Anne respeitosamente, dizendo: "Senhora, que bom vê-la." No entanto, Anne sentiu que ela estava sendo pretensiosa e ignorou o cumprimento. Em vez disso, ela olhou para Diana com um olhar de desdém. Diana, desconfortável com a força do desprezo de Anne, fugiu da sala. Esse início turbulento caracterizou o relacionamento delas com tensão e mal-entendidos. Um dos fatores significativos que afetaram o relacionamento delas foi a diferença de idade. Anne era 11 anos mais velha do que a esposa de seu irmão,
Diana, e Anne supostamente se sentia ofuscada por Diana e se preocupava com o fato de que sua cunhada, mais de uma década mais nova, fazia com que ela parecesse fora de sintonia. Mas como Diana fez com que Anne parecesse fora de sintonia, a princesa Diana fazia com que a princesa Anne se sentisse fora de contato com sua abordagem emocionalmente carregada, o que Anne achava irritante. Isso fez com que Anne comentasse certa vez que, aonde quer que ela fosse, o drama a seguiria. Isso se deveu à presença de Diana nas manchetes da mídia, o que contrastava com o comportamento sem sentido de Anne. Anne considerava os deveres e responsabilidades reais como prioridade, com menos preocupação com a atenção da mídia. Anne reclamava da atenção que Diana atraía da imprensa. No entanto, Diana ignorou todas as reclamações de Anne, pois usou seu charme e sua conexão emocional para se envolver com o público. O HIV não torna as pessoas perigosas de se conhecer, então você pode apertar a mão delas e dar-lhes um abraço. Deus sabe que elas precisam disso. Um exemplo significativo disso foi durante a epidemia de HIV/AIDS, quando Diana tirou as luvas das mãos para apertar os pacientes com HIV na frente das câmeras. Essa foto ficou muito famosa e conquistou a admiração do público. Mas como disse Anne, Diana sempre teve um drama. Também na década de 1970, antes de a princesa Diana se tornar parte da família real, a princesa Anne recebeu o prêmio de realeza mais trabalhadora. No entanto, na década de 1980, com a popularidade e o sucesso de Diana na mídia, a narrativa mudou. Embora Anne estivesse fazendo 4 vezes mais aparições reais do que Diana, todo o foco permaneceu em Diana, que estava grávida do príncipe William. Toda a mídia foi consumida por uma febre de bebês da realeza em seu auge. A mídia ignorou a princesa Anne, que estava ocupada com uma turnê real pelos Estados Unidos. Em vez de perguntar a Anne sobre sua viagem, os repórteres estavam mais interessados em perguntar sobre Diana. Curiosamente, Anne ficou sabendo do nascimento do príncipe William pela equipe de reportagem e, quando a questionaram sobre sua reação, ela disse sem rodeios que não sabia que Diana havia dado à luz. A reação de Anne era esperada, pois ela tinha uma personalidade direta e pragmática. No entanto, ela ficou frustrada quando a mídia a pressionou para que fizesse uma declaração sobre como se sentia em relação a ser tia, e tudo o que ela tinha a dizer era muito barulho com o novo bebê. Isso demonstrou sua frustração com o fato de a mídia ter dado pouca atenção ao seu diligente trabalho real. Mas estamos preocupados com o bebê de Diana. Isso destacou a diferença na forma como as duas mulheres abordavam suas responsabilidades reais. Anne, uma mulher sensata e dedicada a seus deveres reais, fazia o que tinha de ser feito da maneira que tinha de ser feito, sem buscar a meia atenção da mídia, enquanto Diana adorava a atenção que recebia com seu charme. A diferença de suas abordagens e personalidades gerou as faíscas de tensão. Uma fonte do palácio revelou certa vez que Diana se sentia intimidada por ela, e Charles nunca se esforçou muito para ajudar sua nova esposa a criar laços com a irmã. No entanto, isso foi apenas o começo. Vários outros eventos aconteceram que aumentaram a distância na amizade entre Diana e Anne. Fique conosco para saber mais. Em 1982, quando o príncipe William nasceu, esperava-se que a princesa Anne fosse a madrinha do primogênito e futuro herdeiro do príncipe Charles e da princesa Diana, o príncipe William, especialmente porque Charles era o padrinho do filho dela. No entanto, Anne não foi escolhida para o cargo. Ele também está em excelente forma, graças a Deus. Está parecendo um pouco mais humano esta manhã. Não. Você será informado no devido tempo. Alega-se que Charles concordou com a ideia de sua irmã se tornar madrinha de William, mas Diana não gostou da ideia e, por isso, Anne foi preterida. No entanto, Charles garantiu a Diana que ela seria a madrinha de seu próximo filho. Arrumar as coisas, encarar tudo. Essa é realmente boa. Olá, como vai você? Lindo menino. Sim, lindo menino. Muito lindo, lindo bebê. Muito bom. Olá, como vai o senhor? Como está, senhor? Oh, ele é um menino adorável. Sim, um menino adorável. Muito lindo, lindo bebê. Sim, já tem alguma sugestão de nome, senhor? Não. Como está o príncipe? Ele está lá dentro há bastante tempo. Muito bem, de fato. Muito feliz. Estão todos muito felizes. Isso é maravilhoso. São boas notícias. Entretanto, quando chegou a hora, algo inesperado aconteceu. Quando o príncipe Harry nasceu, em 1984, Anne esperava assumir o papel de madrinha de Harry, mas foi preterida novamente, pela segunda vez. Em vez disso, Diana escolheu sua melhor amiga e antiga colega de apartamento, Caroline Bartholomew,
justificando sua decisão dizendo que queria um padrinho homem para uma criança do sexo masculino. Essa decisão aumentou o desentendimento entre Diana e Anne, e Anne se recusou a comparecer ao batizado do príncipe Harry, realizado no castelo de Windsor. Em vez disso, a princesa Anne e seu marido enviaram uma mensagem dizendo que não poderiam comparecer ao evento, mas que chegariam no final do dia. Curiosamente, a princesa Anne estava dando uma festa de caça em sua casa em Gloucestershire. Enquanto o príncipe Harry estava sendo batizado, armas estavam sendo disparadas a 160 quilômetros de distância, em Gatcombe Park. A ausência de Anna não passou despercebida, e não foi só ela que ficou chateada com a decisão de Diana. O pai de Charles, o príncipe Philip, também ficou irritado com a decisão e, segundo consta, não estava falando com seu filho Charles no momento do batizado. A decisão de Diana sobre os padrinhos de seu filho prejudicou ainda mais o relacionamento dela e de Anne. No entanto, apesar dessas tensões, essas mulheres compartilhavam algumas semelhanças. Na biografia de Andrew Morton, Diana mencionou que, apesar dos rumores, ela e Anne se davam muito bem. Embora não fossem confidentes uma da outra, elas se respeitavam e se davam muito bem, ao contrário do que os tabloides costumam apresentar. Vamos dar uma olhada nas semelhanças entre as duas mulheres. Diana e Anne compartilhavam um forte compromisso com a caridade e os serviços públicos. Diana se concentrava em causas como a conscientização sobre a AIDS. Nós colocamos em pistas pioneiras para ver o que está acontecendo neste lugar. Como você pode ver, eles estão trabalhando aqui, escavaram e descobriram uma mina. Campanhas contra minas terrestres e visitas regulares a orfanatos e hospitais. Da mesma forma, a princesa Anne defendeu inúmeros compromissos beneficentes nos bastidores, como a defesa de questões de saúde, o bem-estar das crianças e o esporte equestre. Elas também compartilhavam personalidades fortes e independentes. Diana era uma mulher franca que amava sua independência, e a realeza quebrou a tradição ao usar roupas mais casuais e também ao se envolver com o público com uma abordagem prática. Uma abordagem que a realeza dificilmente seguia nos anos 80 e 90, a princesa Diana redefiniu o que significava ser realeza com sua abordagem à realeza. Da mesma forma, Anne, por outro lado, é conhecida por sua força de vontade e atitude objetiva, além de se concentrar em seus deveres reais e se mostrar uma mulher independente e focada. Outra semelhança marcante foi a experiência de ambas com as dificuldades conjugais. A imagem do casamento perfeito de Diana com o príncipe Charles terminou em divórcio. Você acha que a senhora Parker Bowles foi um fator que contribuiu para o fim do seu casamento? Bem, éramos 3 nesse casamento, então era um pouco apertado. Embora o casamento de Anne com o capitão Mark Phillips também tenha terminado em divórcio, ambas as mulheres enfrentaram desafios em seu casamento e um intenso escrutínio graças à mídia. Embora a história da princesa Diana tenha sido o centro das atenções, ela era vista como um ícone global por muitos. Apesar dos desafios conjugais, as duas mulheres não se deixaram abater pela situação, pois continuaram dedicadas a seus papéis e responsabilidades. No final, apesar de suas diferenças e momentos de tensão, Diana e Anne compartilhavam certas qualidades que demonstravam sua conexão única. Mas o que poderia estar contido na carta misteriosa? Fique atento, pois vamos nos aprofundar nas lutas de Diana na família real para entender isso. As lutas de Diana. As lutas de Diana na família real começaram logo após seu casamento com o príncipe Charles. Embora houvesse sinais precoces das dificuldades que ela enfrentaria no casamento. Quais foram esses primeiros sinais? Continue assistindo para descobrir. 2 semanas antes do casamento de Diana e Charles, Diana encontrou uma pulseira na sala de estudos de Charles com as letras GF, que se acredita representar Gladys e Fred, os apelidos que Charles e Camilla usavam um para o outro. Quando o braço direito de Charles, Michael Colburn, chegou ao escritório, descobriu que Diana havia aberto as caixas, descoberto a pulseira e ficado com ciúmes. Notavelmente, Camilla continuou seu caso com Charles, mesmo depois que eles se casaram. No entanto, antes do caso de Camilla com Charles, logo após o extravagante casamento, a tensão aumentou entre os pombinhos reais, pois o público e a mídia se concentraram em Diana e não em Charles. Durante a primeira turnê real após a lua de mel, Charles se sentiu ofuscado por Diana, com milhares de pessoas fazendo fila em ambos os lados das ruas para ver o casal. Diana cumprimentava um lado enquanto Charles atendia o outro. Entretanto, do lado de Charles havia suspiros e gemidos audíveis das pessoas que queriam ver Diana. Em vez disso,
elas davam buquês a Charles, pedindo que ele os passasse para sua esposa. Isso criou um sentimento de ciúme em Charles. A obsessão da mídia por Diana alimentou ainda mais o ressentimento de Charles. Quando Charles discursava sobre um assunto que lhe era caro, como o meio ambiente ou uma causa beneficente, para seu desgosto, as reportagens dos jornais no dia seguinte eram dominadas por fotos de Diana, com comentários sobre seu penteado, seu peso e suas roupas, e muitas vezes especulações sobre se ela estava grávida, sem nenhuma menção ao seu discurso. Charles, que antes era o centro das atenções, agora estava sendo tratado como um segundo. Charles não aceitou isso de ânimo leve, pois estava frustrado com a atenção da mídia sobre Diana. Mas a história não termina aí. Além da atenção do público e da mídia, Diana teve dificuldades com seu casamento, pois Charles mal estava em casa. Ele estava ocupado com seus deveres reais e passando tempo com Camila, pois eles haviam reatado o namoro e Diana estava ciente disso. O conhecimento do relacionamento de Charles com Camila piorou a saúde emocional de Diana. Ela ficou com o coração partido e a situação pareceu piorar enquanto ela lidava com a depressão pós-natal após o nascimento do príncipe Harry. No entanto, ninguém da família real a apoiava, pois a viam como uma pessoa que buscava atenção. Isso fez com que Diana ficasse distante e isolada de todos os outros, e ela teve que lidar com suas dificuldades sozinha. No entanto, o isolamento de Diana levou a outra coisa: a bulimia, um distúrbio alimentar marcado pela alimentação excessiva seguida de vômitos. A família real viu isso como mais uma evidência do desejo de atenção de Diana, sem entender que ela desenvolveu bulimia por causa do caso de seu marido com Camila. Entretanto, apesar das dificuldades conjugais de Diana, ela manteve uma imagem pública de casamento perfeito, participando de eventos públicos com Charles e cumprindo seus deveres reais. Entretanto, quando viajavam para o exterior, mantinham uma vida separada, ficando em quartos diferentes no mesmo andar. Diana tentou fazer com que seu casamento funcionasse, pois temia o que aconteceria com seus filhos se ela pedisse o divórcio. No entanto, a atenção de Charles estava voltada para Camila, o que acabou levando ao fim do casamento. A professora de dança de Diana, Anne Allen, relembrou momentos em que Diana começou a chorar durante as aulas, revelando seu desespero para fazer Charles feliz e sua frustração com a infidelidade dele. Para lidar com essas dificuldades, Diana às vezes recorria à escrita, expressando seus pensamentos e emoções sinceros em suas cartas escritas à mão. Fique ligado para descobrirmos o conteúdo das cartas de Diana. Diana, outras cartas. Em 1984, apenas 10 dias após o nascimento do príncipe Harry, a princesa Diana escreveu uma carta íntima para a governanta de seus pais, Violet Collison. A carta dizia: "Foi muito gentil de sua parte ter dado um presente tão adorável para Harry. Ficamos muito emocionados. Não tenho palavras para lhe agradecer pelos babadores." Diana também acrescentou: "William adora seu irmãozinho e passa o tempo todo dando infinitos abraços e beijos em Harry." No entanto, atualmente, o relacionamento de William e Harry está longe de ser caloroso, com abraços e beijos, e está bastante gelado. Outra carta manuscrita, datada de 21 de outubro de 1981, foi escrita com tinta azul em um papel timbrado com um brasão real estampado. Em parte, ela diz: "Dr. Mr. e Mrs. Em anexo está uma pequena lembrança do dia do nosso casamento, que eu acho que vocês vão gostar. Assinado por Diana no verso." Mas isso não é tudo. Uma terceira carta também foi escrita para Collison. Era uma carta frente e verso, escrita em papel timbrado, do Palácio de Buckingham, para agradecer a Collison por um presente de aniversário, datado de 8 de julho de 1981. Isso também ocorreu 3 semanas antes do casamento real. A então Lady Diana Spencer também observou que, todos estão freneticamente ocupados aqui, fazendo decorações de última hora. A futura noiva tem se mantido bastante calma. É interessante notar que, em outra carta que Diana escreveu a respeito de seu divórcio do rei Charles, ela confidenciou a Collison, escrevendo: "Se eu soubesse há 1 ano o que eu passaria com esse divórcio, eu nunca teria consentido. É desesperador e feio." Em outra carta, ela escreveu que, às vezes, é muito difícil manter a cabeça erguida e, hoje, estou de joelhos e apenas desejando que esse divórcio seja concluído, pois o possível custo é enorme. As cartas de Diana eram sinceras e cheias de emoções cruas, proporcionando um vislumbre de suas lutas. Essas cartas também revelavam o apreço de Diana pelos pequenos presentes e atos de bondade que recebia das pessoas em sua vida. A senhora Collison, por outro lado,
valorizava seu relacionamento com Diana, pois guardava muitas das cartas de Diana e mantinha correspondência com ela. No entanto, em 30 de julho de 2024, várias das cartas de Diana para a Sra. Collison foram leiloadas na Essex. Os itens do leilão eram uma coleção confidencial de 32 cartas e cartões altamente pessoais, escritos pela princesa de Gales. Entre eles estavam cartões de Natal assinados pela família e recordações de eventos importantes relacionados à vida de Diana, como um convite pessoal para o casamento real, um ingresso para o funeral de Diana e correspondência para seu serviço memorial. Um item notável foi um cartão de Natal assinado em 1981, com a foto do casamento do príncipe Charles e Diana, vendido por $3.900. No final do leilão, mais de uma dúzia de cartas e cartões de Diana para a antiga governanta de sua família foram vendidos por um total de €59.850. Mesmo após a morte, a memória da princesa Diana permaneceu estimada por milhões de pessoas em todo o mundo. O leilão das anotações e cartas de Diana demonstrou sua influência duradoura e como ela teve um impacto profundo nas pessoas. O legado da princesa Diana foi mais do que apenas seu papel como membro da realeza, pois abrange o tipo de mulher que ela foi durante sua vida. Vamos dar uma olhada no que faz da princesa Diana, a princesa amada que ela é até hoje. Legado da princesa Diana. Qual foi a impressão imediata de vocês dois? O que vocês acham de Lady Diana? Bem, eu me lembro de pensar que ela era uma jovem de 16 anos, muito alegre, divertida e atraente. O legado da princesa Diana perdura até hoje, pois sua compaixão e defesa dos vulneráveis fizeram dela a princesa mais amada do povo. Alguns de seus trabalhos mais notáveis incluem seus esforços inovadores na conscientização sobre a AIDS. Diana desafiou a maneira como as pessoas viam os pacientes com HIV/AIDS ao desmistificar o mito de que a doença poderia ser transmitida por contato físico, fazendo algo que nenhum membro da realeza faria. A princesa Diana tirou as luvas e apertou as mãos de um paciente com AIDS. Esse ato simples, porém poderoso, ajudou a melhorar a imagem dos pacientes com AIDS na década de 1980. Mas ela não parou. A ala Broderick, do Middlesex Hospital, é a única ala especialmente projetada para pacientes com AIDS na Grã-Bretanha. Hoje, o hospital considera que a visita da princesa valeu toda a propaganda do governo junta. Diana abriu a primeira unidade de combate à AIDS do Reino Unido no Middlesex Hospital de Londres, voltada exclusivamente para o atendimento de pessoas com o vírus. Assim como o projeto de conscientização sobre a AIDS, a princesa Diana também chamou a atenção mundial para a hanseníase. Certamente, no que diz respeito à vinda da princesa Diana, o assunto era: ela usará ou não luvas? E ela não usou. Quero dizer, eu acreditava que ela não usaria e ela fez jus ao que eu acreditava. Ela conhecia os fatos. Eu não costumo contar todos os fatos. Ela visitou os pacientes de hanseníase e fez contato físico com as pessoas afetadas pela doença para desfazer o mito de que a hanseníase poderia ser contraída pelo toque. Em 1990, antes de uma visita à Indonésia, Diana tornou-se patrona da Leprosy, uma organização que fornece medicamentos, tratamento e apoio a indivíduos e suas famílias afetados pela doença. Diana permaneceu como membro ativo da organização durante sua vida. Além das causas de saúde, a princesa Diana se preocupava profundamente com as causas sociais, especialmente com as massas pobres, sem teto da sociedade, e por isso procurou uma maneira de ajudá-las. Em 1992, ela se tornou patrona da Saint, uma instituição de caridade destinada a ajudar jovens sem teto e que busca acabar com a falta de moradia para jovens no Reino Unido. Diana sempre levava seus filhos com ela para essas visitas, reconhecendo a importância de os príncipes desenvolverem um senso das dificuldades e injustiças enfrentadas por tantos membros da sociedade. Diana também era uma defensora fervorosa contra o uso de minas terrestres, que deixavam consequências devastadoras para aqueles que eram deixados para trás. Durante a visita de Diana a Angola com a Cruz Vermelha Britânica, ela se reuniu com a Halo, uma instituição de caridade que trabalha para remover as minas deixadas durante a Guerra Civil Angolana. Ela colaborou com eles para acabar com o uso de minas terrestres. Diana também fez algo notável, caminhando pela pista limpa em um campo minado ativo. Essa caminhada icônica por uma mina ativa chamou a atenção de personalidades globais para os perigos enfrentados pelo uso de minas terrestres. O esforço de Diana ajudou ainda mais a campanha para a proibição internacional
das minas terrestres. Um tratado global sobre minas terrestres, o Tratado de Ottawa, foi assinado no final daquele ano, apenas alguns meses após a trágica morte de Diana, em agosto de 1996. Alegações chocantes sobre a morte da princesa Diana. As autoridades agora estão analisando a nova e sensacional alegação de que ela foi realmente assassinada pelo governo britânico. Hoje, os filhos da princesa Diana continuam seu trabalho de caridade. O ano de seu 20º aniversário parece ser um bom momento para lembrar todas as coisas boas sobre ela. Eles se esforçam para dar continuidade ao seu legado humanitário, divulgando a conscientização e dando voz aos necessitados. Minha mãe saberia que havia sido enganada. Ela não foi enganada apenas por um repórter desonesto, mas por líderes da BBC que olharam para o outro lado em vez de fazer as perguntas difíceis. O príncipe Harry está ativamente envolvido no programa de conscientização sobre o HIV/AIDS, enquanto o príncipe William apoia o Centrepoint, dando continuidade aos trabalhos da mãe deles. Em 2007, ele se tornou presidente interino do Royal Marsden Hospital, uma unidade de câncer infantil. Uma causa muito querida por sua mãe, o príncipe William tem como objetivo visitar consecutivamente o hospital e os pacientes até hoje. Diana deixou uma marca incrível no mundo e sua memória continua a inspirar milhões de pessoas. Isso mostrou que Diana deixou suas pegadas antes de falecer e que ela ainda vive, pois sua memória é estimada. O que você acha das cartas de Diana? Se ela tivesse escrito